presidente do Grupo Desportivo Interclube, Alexandre Canelas, defendeu o maior apoio institucional e políticas públicas que incentivem o investimento no desporto para permitir que os clubes angolanos elevem o seu nível competitivo e o prestígio dentro e fora de África. Em recente entrevista à Angopa, por ocasião das celebrações dos 50 anos do clube, assinalados a 28 de fevereiro, Alexandre Canelas fez o balanço do percurso da agremiação, destacando as conquistas obtidas nas várias modalidades, a aposta na formação de atletas e os desafios estruturais do desporto em Angola. Durante a conversa, reiterou a ambição de tornar o Interclube numa das principais instituições desportivas do continente berço da humanidade. Acompanha a entrevista conduzida pelos jornalistas Marcelino Camões e Bernardino Vicente. No longo desses 50 anos, como é que o presidente caracteriza o Interclube? É um Interclube que persegue com seus objetivos, é um Interclube que vai honrando a memória daqueles que o criaram, dos seus precursores. É um Interclube que se afirma cada vez mais no desporto, a nível do país e da África. O Interclube que tem uma intervenção bastante acentuada na área social e contribui significativamente para a formação do homem novo que se pretende. Nós não encaramos o desporto pelo desporto, encaramos o desporto como uma atividade de formação integral do homem e nessa perspectiva nós temos estado a colher os resultados na medida em que muitos dos nossos atletas são formados não só como atletas, mas como homens. Contribuímos para a sua integração na sociedade e isso só é possível com os inputs que nós vamos fornecendo a esses atletas para que eles não venham apenas o mundo do desporto, mas que percebam que para além da atividade desportiva têm que ter uma outra atividade, porque a prática do desporto é muito curta e depois, para além do desporto, há mais vida. Por isso contribuímos para a formação desses atletas, que muitos deles atingem a formação superior e alguns até fazem parte dos quadros do clube, mas outros trabalham em outras áreas da sociedade. Nós temos muitas referências aí que, digamos, estão bem inseridos na sociedade, contribuem com o seu conhecimento e o Interclube sente-se orgulhoso por isso, por contribuir imenso para a formação desses homens e que têm uma família estável e que têm estado a trabalhar em prol do desenvolvimento de Angola. Falou mais da vertente social. Eu queria que se referisse também em relação aos resultados desportivos e já agora abrangendo também as infraestruturas. Então, o Interclube não se funda apenas nos resultados desportivos, mas desenvolve a sua atividade de modo integral. Mas já que coloca a questão do resultado desportivo, vocês sabem que nós, em algumas modalidades que temos no clube, e é subejamente conhecida que nós temos 8 modalidades esportivas, temos o futebol, o basquete, o handebol, o judo, o boxe, o atletismo, o ciclismo e tiro aos pratos. Nós, a nível do judo, somos uma potência em África. Não falo de Angola, falo da África. Nós tivemos um atleta nosso que esteve nos Jogos Olímpicos. Não conquistamos a medalha nos Jogos Olímpicos por uma falha mínima e perdemos por essa falha. Mas nós estamos quase a conquistar pela primeira vez uma medalha olímpica. Nós no atletismo, vocês sabem que nós somos uma potência, todas as competições que ocorrem em Angola nós ganhamos e mesmo naqueles torneios internacionais nós temos conquistado imensas medalhas, portanto, quer no feminino, quer
no masculino. No ciclismo a mesma coisa, também somos uma potência. O ciclismo surgiu agora no clube e temos ganho todas as competições. No handball também temos ganho todas as competições, praticamente. Somos uma potência em Angola, somos a primeira equipa no handball masculino aqui em Angola e também temos uma palavra a dizer em África. A última competição que nós tivemos em África, saímos em terceiro lugar e só não ganhamos porque o nosso adversário foi uma equipa da casa, e vocês sabem como é que é a África, as equipas da casa, a África no mundo de uma forma geral, as equipas da casa têm sempre, digamos, um apoio ainda que ligeiro da terceira equipa em campo. Nós, digamos, não conquistamos um título africano porque nas últimas competições não fomos por razões financeiras, mas agora vamos ter a competição, agora será em Angola e certamente nós teremos uma palavra a dizer nesta competição africana que vamos realizar em Angola no handball. Então, nós, como vos disse, nós somos uma referência. Quando não vamos nas competições africanas, nosso adversário, quando ganha, não sentem-se regozijados porque não ganharam Angola. Porque eles, o sabor à vitória é quando ganham Angola. Não ganharam Angola, Angola não teve presente. Estamos a trabalhar no sentido de nos apetrecharmos financeiramente, de modo que tenhamos uma participação regular nas competições africanas no handball e aí nós dominarmos também o handball em África. No basquetebol feminino, vocês sabem que somos a melhor equipa da África. Não sei se vocês têm esse conhecimento. A melhor equipa da África, até hoje estamos a falar, é o Interclube de Angola. Temos 5 títulos. Também não participamos nas últimas competições porque por razões financeiras. E se nós participássemos, seguramente teríamos o 6º título que estamos à procura. Esperamos que as condições financeiras se estabilizem e tenhamos a nossa participação para irmos conquistar o 6º título africano. Não estamos a falar da África, não estamos a falar de Angola, estamos a falar da África. Nós em Angola somos também a melhor equipa. Neste ano já ganhamos a Supertaça no feminino. No masculino temos apenas uma taça de Angola. Queremos trabalhar para melhorarmos. Em todas essas modalidades nós temos todos os escalões. Temos desde a escolinha dos 5 aos 12 anos, depois temos os outros escalões, sub-12, sub-15, sub-17, sub-19, por aí em diante, e para além disso temos as equipas B. Em todas essas modalidades estamos aqui a nos referir. Depois também temos todos os géneros, todas essas modalidades temos todos os géneros, com todos os escalões igualmente. E nesses escalões e nesse género nós conquistamos títulos. Portanto, nós não conquistamos só o título a nível dos séniores, mas também a nível da formação. E é nesse sentido que nós temos as nossas equipas formadas, equipa sénior formada na base de atletas provenientes da nossa formação. Se vocês verem a nossa equipa de sénior masculina de basquetebol, não é? Muita gente até diz que é a equipa B, porque são miúdos provenientes da nossa formação, jovens provenientes da nossa formação e que hoje constituem um esqueleto da nossa equipa de basquetebol. Mas o mesmo lhe posso dizer para o handball também. Hoje os atletas que conformam a nossa equipa sénior, continuam a dar cartas, são provenientes da nossa escola de formação. O que significa dizer que nós temos um futuro garantido, temos
digamos, as nossas equipas devidamente estruturadas e com uma retaguarda, um suporte bastante forte que nos permite dizer que as nossas vitórias terão continuidade em todas as modalidades, porque nós trabalhamos muito seriamente com a formação. Finalmente, basta o futebol. No futebol, nós temos estado a trabalhar para melhorar as condições técnicas, digamos assim, das nossas equipes. Nós temos um déficit muito grande na formação dos nossos técnicos. Para vocês verem, por exemplo, a nível de futebol, os técnicos têm a licença A, contam-se apenas de uma mão, não chegam 5, está a entender? Então isso significa dizer que temos um déficit. Às vezes as pessoas não gostam que se fale a verdade, que a gente diga, não, nós temos um déficit na formação de técnicos. E quando nós identificamos o problema, estamos a caminho da sua solução. Não podemos esconder essa verdade. Daí que temos que apelar às estruturas de direito que apostem mais na formação dos nossos técnicos. Mas não só no futebol, em outras modalidades também temos esse problema. E nós internamente temos estado a trabalhar no sentido de separarmos os nossos técnicos de modos que tenham maior qualidade, e essa qualidade se reflete no trabalho que nós desenvolvemos a nível do escalão de formação e, por conseguinte, a nível dos séniores. Nós, a nível do nosso país, temos muitos jogadores provenientes de outras paragens, e para teres uma equipa competitiva, não é, tens que buscar jogadores em outras paragens. Para ir buscar atletas em outras paragens, tu precisas de recursos financeiros, e nem sempre estamos em condições de suportar, digamos, esse tipo de despesas. E aí esse é o grande problema que nós temos. Mas naturalmente estamos a trabalhar, queremos que os nossos técnicos produzam mais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos técnicos aprimorem mais os seus conhecimentos e desse aprimoramento façam um trabalho mais qualificado a nível da nossa formação, e daí nós colhermos frutos e levarmos para as equipas principais e eles poderem dar cartas. E se eles derem cartas, naturalmente nós vamos ter um mercado internacional aberto para a transação desses jogadores. E é o que nós queremos. Queremos formar bons atletas e podermos levar para o mercado internacional e vendermos a preço de mercado. Hoje os nossos atletas, quando vão para o exterior, nós vendemos, digamos, a preço inferior do mercado. E isso não nos torna competitivo a nível do mercado internacional. Nós queremos ser competitivos, para isso temos que ser jogadores fortes e a competir em vários campeonatos renomados. E se nós conseguirmos esse resultado, vamos a nível aqui interno do futebol, no Unitel ou no futebol, digamos, vamos ter bons resultados e vamos investir muito mais, e seguramente os nossos resultados a nível do futebol serão maiores. Mas deixa-lhe dizer também que a nível do futebol, no escalão de formação, nós temos tido muitas conquistas, temos estado a participar nos campeonatos nacionais, em alguns campeonatos nós ganhamos, portanto, estamos a nos sentir cada vez mais sólidos para atingirmos os nossos objetivos. No nosso plano estratégico, temos a nossa visão é sermos um dos maiores clubes da África. Essa é a nossa visão. Estamos a trabalhar para isso. Isso é possível com infraestruturas. Nós, a nível de Angola, somos um dos poucos, não é, que temos infraestruturas próprias de trabalho.
Nós temos um pavilhão nos Bombeiros, no Largo dos Ministérios, temos infraestruturas na ilha de Luanda, temos infraestruturas no Kazenga, temos infraestruturas em Viana, temos infraestruturas aqui na UAT, temos arrendado outros espaços onde nós temos outro tipo de práticas de várias modalidades. Temos em construção o nosso complexo de alto rendimento na zona de Tecacuna, e temos aqui o 22 de junho, nosso complexo, como vocês sabem, que é o campo mais usado para o girabola. Várias equipas vêm aqui jogar no nosso campo. Nós temos aqui o tipo de condições e acomodamos com alguma dignidade os nossos parceiros. E isso significa que nós estamos a trabalhar de modo assertivo e que criemos todas as condições para que a prática do desporto se desenvolva dentro de um ambiente de elevada qualidade, de um ambiente com condições que não fogem muito da Europa. A nossa relva aqui no estado 22 de junho é melhor que algumas relvas que nós verificamos na Europa, mesmo na primeira liga, nas grandes ligas. A nossa relva não fica a dever nada a ninguém. Mas não podemos nos acomodar nisso, queremos melhorar cada vez mais. Uma das nossas missões é modernizarmos as infraestruturas desportivas, fundamentalmente no nosso estado 22 de junho. Queremos modernizá-la, deixá-la com outro tipo de condições e de acomodamento, principalmente para vocês da imprensa, comunicação social, que precisam ter também um lugar mais referenciado, de modo a que possam desenvolver o vosso trabalho com a tranquilidade necessária. Mas também estamos a erguer um novo pavilhão aqui no estado de 22 de junho, no complexo 22 de junho, e queremos que com a edificação desse pavilhão vamos criar melhores condições de trabalho, de acomodamento e mais um espaço para a prática do desporto. Há vezes que alguns campeonatos de sala, alguns jogos dos campeonatos das modalidades de sala são adiados porque não há campo. Mais um campo que vamos ter aqui em Luanda para esta prática, não só para nós, mas para os outros clubes também. E essa é a nossa ideia. Trabalhamos sempre para aumentarmos as infraestruturas, que é fundamental, infraestrutura desportiva, que é fundamental para a prática do desporto, sem a qual nós não podemos desenvolver o desporto. O presidente falou dessa ideia, desse projeto de fazer do Inter um dos maiores clubes da África. Ele já citou as infraestruturas como sendo fundamentais. Há outros elementos que também concorrem para isto. Podia explicar para mim quais são os outros elementos que também concorrem, além das infraestruturas, para que o Inter possa estar ao nível de outros grandes de África? O elemento número um é o homem. Nós precisamos ter homens capazes de gerir convenientemente o nosso clube, ter homens capazes para mobilizar recursos, mais patrocínios, ter homens capazes de dirigir convenientemente e tecnicamente o clube, ter homens capazes de assistir na perspectiva de saúde os nossos atletas, ter homens capazes para trabalhar melhor naquilo que é a marca do Interclube, no marketing. Esta é a chave da questão. A par disso, precisamos ainda mais de melhorar nossas estruturas, dotar os nossos técnicos de ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento do seu trabalho. Hoje, no mundo do desporto, se trabalha muito com as tecnologias, com os softwares.
hoje o planeamento do treino hoje não se faz a manual, se faz com base no software, nas métricas. Hoje precisamos controlar a velocidade do atleta em campo, então precisamos ter o GPS, cada vez mais modernos, gente que sabe utilizar e explorar esses meios. Hoje o scouting não se faz numa folha de papel, faz-se com outro tipo de ferramentas, então nós precisamos ter tudo isso. E temos também que contribuir para que o nosso campeonato seja acompanhado também por outras ferramentas. Nós hoje não temos o VAR, não há uma luz no fundo do túnel para termos o VAR, mas precisamos trabalhar, dialogar com as estruturas de direito para que se apoie no sentido de implantarmos o VAR, como agora aconteceu na África do Sul, que o governo injetou valores para suportar o VAR. Mas o mundo tem que ser assim. Temos que trabalhar com base na ciência, no conhecimento científico, nas novas tecnologias, na inteligência artificial. Esse é o mundo que nos espera. O VAR é uma questão que tem sido abordada amplamente por vários dirigentes desportivos, comentaristas inclusive. É muito caro um país optar pelo VAR. Essa tecnologia é muito cara, e se for muito cara, gostaria que fizesse uma abordagem numa perspectiva de preços. Até que ponto é muito caro que um país como Angola não consegue ter essa tecnologia? Não, caro é. Naturalmente que para um clube é extremamente caro, mas se nós tivermos o suporte do governo, seguramente que podemos chegar lá. O que precisamos é ter capacidade de convencer o governo e dizer: precisamos ter um campeonato mais consumível, e esse consumo não será apenas interno, será também externo, e nós conseguimos vender externamente o nosso futebol, o retorno desse valor que o governo investir, seguramente o terá. E é isso que nós precisamos. Temos que ter mais capacidade de diálogo, temos que ter capacidade de mobilizar mais patrocínios, de buscar mais recursos a partir da própria FIFA e de outros parceiros, de outros players que podem muito bem contribuir para o desenvolvimento do desporto. Portanto, aqui o que nós precisamos é ter, como dizem os outros, o suporte, a umbrella do executivo. E se nós tivermos o umbrella do executivo, tudo vai acontecer com naturalidade. Vocês imaginem que nós estamos aqui a fazer investimentos no nosso estádio, no nosso campo, nas nossas infraestruturas. Se nós tivermos uma mãozita do governo, as coisas vão fluir de outra maneira. Vamos ter capacidade de fazer mais e melhor. E é essa sensibilidade que nós queremos que se tenha. E às vezes também o governo não precisa só vir com recursos financeiros, precisa vir com políticas de apoio às ações que muitos clubes desenvolvem. Um clube como o nosso, que tem muitas iniciativas no domínio das infraestruturas, tem uma gestão, digamos, qualificada das suas infraestruturas, diferentemente dos estádios que o governo construiu, que ficaram o abandono completamente destruído. Nós temos aqui o nosso, que é mais antigo que esse, está conservado, estamos a gerir. Isso é um sinal de que, se tivermos um apoio de quem de direito, vamos fazer mais e melhor. E é esse apoio que nós também apelamos políticas. Digamos, quem for patrocinar o desporto tem outros benefícios do executivo. Quem for para o desporto terá alguma atenção fiscal, e a aquisição dos meios e equipamento desportivo devem ter um tratamento diferenciado a nível da pauta aduaneira. Quer dizer, tudo isso é preciso ter alguma capacidade de diálogo para convencer de que as coisas, se queremos ter um desporto de topo a alto nível, o governo tem que ter um mínimo de intervenção para corrigirmos algumas distorções que nós temos. Nós não produzimos bolas.
não se pratica desporto sem bola. Se a gente compra bola tem que pagar direitos. Estão a ver? Tem que pagar direitos. E eu tenho estado a dizer, mas tem aqui a pauta já reserva essa política. Não, bola não precisa de formalismo. Se é bola, passa. Não precisa de formalismo. Porque o excesso de burocracia que nós temos facilita muitas coisas estranhas e dificulta todo o processo. Nós sabemos como é o comportamento de algumas pessoas aqui no nosso país. Portanto, muitas das vezes nós escondemos isso, né? Não queremos dizer, mas isso não ajuda em nada a aquisição dos meios para a prática do desporto. Digamos, os clubes que vão buscar muita coisa lá fora, que vivem, todos os clubes seguramente vão buscar lá fora, porque não produzimos bola. Quer jogar bola, tem que importar bola. Tem que pagar direitos. Já pensando na lei do mecenato, como é que não casam? Não, não casam. Isso é um problema que nós temos. Nós, às vezes, produzimos leis e não avaliamos a eficácia dessas leis. Eu só queria que alguém viesse me dizer, essa lei do mecenato já beneficiou quantas pessoas, quantos clubes? Estamos a falar a nível do desporto. Já beneficiou quantos clubes essa lei? Portanto, é uma lei que não está feita para ser execuível. Então, nós temos que fazer leis execuíveis. Lei que resolve problemas. Não é lei que traz mais problemas. Essa lei traz mais problema do que soluções. Então, se nós queremos levar a lei do mecenato para o desporto, tem que ser totalmente reformulada. E temos que trabalhar com gente que percebe, que vive o desporto, que vive todo esse processo, não de indivíduos que saíram da Europa e foram buscar aquele modelo e implantam aqui em Angola. Não vai funcionar, porque a Europa tem uma outra realidade, tem outro tipo de condições de cultura e de educação. Hoje, num clube europeu, praticamente toda a estrutura tem formação superior. E aqui nós temos ainda essa dificuldade. Mas, a par disso, as estruturas respondem rapidamente com as emergências. Um documento para ser atendido não pode ter um roteiro complicado. O roteiro de um documento para você, por exemplo, pedir que seja autorizado a redução dos impostos, tem um roteiro complicado. Sai do clube, vai para a federação vai para o Ministério volta para a Federação volta para o clube vai para a AGT vai não sei para o chefe não sei da onda, até liberarem. As bolas desapareceram. Então, há coisas que nós temos que fazer para torná-lo prático e funcionável. Não vamos fazer coisa. Quer dizer, porque temos uma lei que não beneficia. É uma lei para a estatística de quem o aprovou. Mas, para o seu destinatário, essa lei não existe. Esse é o grande problema que nós temos. Então, precisamos trabalhar mais, dialogar mais, termos mais equipas com capacidade e quem tem a iniciativa legislativa ter a capacidade de escutação e escutar de verdade para poder colher essas opiniões, essas ideias e refletirem nessas normas. Premiamos aqueles clubes que agregam muita gente para a prática do desporto. Temos um indicador, um clube que tem mais de 500 praticantes deve ter um incentivo.
eles já passam a ser, digamos, uma instituição de utilidade pública. E o Estado tem que prestar alguma atenção a essa instituição. Esta instituição não pode estar voltada à sua sorte. Tem que ter um olho clínico de quem direito. Aí falamos muito da massificação do desporto. É importante a sua massificação, mas é importante também prestar o apoio àqueles que fazem disso a sua vida, a sua atividade cotidiana. Permita-me recuar um pouco. A aplicação do VAR, o apresentador falou sobre os incentivos e a atração de patrocinadores. A aplicação do VAR contribuiria para que esses patrocinadores se interessassem pelo futebol? Não, porque isso por quê? Porque o VAR vai levar a uma maior transparência no desporto, não é? Uma maior transparência, vai evitar menos erros humanos, e isso atrai, isso estimula as pessoas, e as pessoas vão perceber, principalmente as empresas, vão perceber que estamos a trabalhar com pessoas sérias, com pessoas que devem ser apoiadas, porque estão a fazer o seu melhor. Querem que o desporto tenha uma visibilidade aceitável e credível, porque aquelas ações fundamentais dos árbitros são, vamos dizer, passam pelo escrutínio do VAR, e se evita que algumas decisões sejam tomadas de formas pouco assertivas. As decisões serão tomadas de tal sorte que não haja equívoco, não haja um questionamento. Está decidido de acordo com a visualização em vários ângulos daquele lance ou daquela falta que foi cometida ali ou acolá. Isso parece menos importante, mas tem uma grande importância na credibilidade do campeonato. E quando temos um campeonato bastante credível, bastante competitivo, mobilizamos mais gente, mais players, teremos os campos com mais gente, teremos pessoas mais sentadas em frente das televisões a assistirem os jogos, e teremos também outros interessados fora de Angola, no exterior, e assim também poderemos transacionar jogadores nossos para outros mercados. O VAR é de uma importância bastante significativa, que vocês não imaginem dos benefícios que terá para o nosso desporto e fundamentalmente para a sua credibilidade. Eu fiz uma pergunta em relação aos... Pedi-lhe que fizesse uma análise. O que é que pode custar um material como esse? Mais ou menos, na perspectiva do Presidente, já que nós, Angola, e volto a citar a capacidade econômica de Angola, nós continuamos com esse problema do VAR. Quanto é que custa? Pode custar mais ou menos, afinal, a componente completa do... Não, vamos começar a falar das suas componentes. Imagina essa câmara que está aí à nossa frente, deve custar quantos? 5.000 euros. Quantas câmaras nós precisamos para o campo? Vamos precisar de vários ecrãs. Quanto é que custa um ecrã daquele? Mais ou menos aí 3.000 euros. Quantos ecrãs que nós vamos precisar? Temos que ter o suporte de comunicação. Tudo isso, fizemos as contas e vamos ver que não é uma coisa barata. E vamos multiplicar isso por vários estados. Vamos meter aqui no 25 de junho, vamos meter no outro, e a nível das províncias, assim por diante. Quer dizer, há essas equipas, não é,
que estão no giro a bola, nos seus respectivos campos têm que ter essa infraestrutura. Portanto, é só multiplicarmos, por isso é que se diz que o VAR não é barato. Nós, às vezes, para apetracharmos a nossa área de scouting, não é? Nos sentimos apertados, porque precisamos ter mais que 2 câmaras, precisamos ter mais que 12 ecrãs, etc, etc. E só para um clube, imagine, para um estádio, todo ele, temos câmaras em vários ângulos, e quando estamos do ponto de vista de comunicação, não é fácil, é mesmo muito caro. Nós precisamos ter, no mínimo dos mínimos, num estádio, 12 câmaras, no mínimo, para termos todos os ângulos cobertos, não é? E depois precisamos de outros recursos de comunicação, precisamos ter, garantir a fiabilidade. Para além disso, depois temos que ter os homens que vão manusear esses recursos, como deve imaginar. Nós temos estado a reclamar há tempos os clubes que suportavam arbitragem, não é? Só a arbitragem, são no mínimo 5 pessoas, 3 árbitros, 4 árbitros e o comissário. Temos que pagar os prémios dos árbitros, mas nesse caso já não está connosco, isso já passou para esse ano, passou para a CAF, não é? E depois temos que suportar a despesa de transporte, alojamento e alimentação. Só por aí vocês veem que isso não é barato. Vamos adicionar mais agora o VAR. Vamos adicionar o VAR, que não é também fácil. Portanto, o VAR é uma despesa muito, muito grande para a Federação suportar ou a ANCAF suportar. Temos que ter mesmo o apoio inquestionável do Estado. Quando falou agora em custos de um jogo, quanto é que custa um jogo para o Inter, quando joga em casa e quando joga fora de casa? Bem, dependendo da província, não é? Nós podemos gastar numa deslocação 30 milhões de kwanzas, como podemos gastar 15 milhões de kwanza numa outra deslocação, dependendo da província em que nós vamos. E até pode-se gastar mais. Uma equipa como a nossa, não podemos estar em pensões, temos que estar num hotel. Vocês sabem que os hotéis aqui não são baratos. Um quarto no hotel fica 50 mil kwanzas. Uma equipa constituída mais ou menos, vamos dar assim um número das outras equipas, 40 pessoas, só de alojamento por pessoa, 50 mil. Isso quando está na condição de visitante? De visitantes, sim. Na condição de visitado, podemos ter uma despesa aí na ordem dos 7 milhões de kwanzas. Nós, porque temos outro tipo de condições, já não estamos a fazer outro tipo de contas, mas outras equipas seguramente terão uma despesa maior que não tem em campo. Por falar em venda, o 22 de junho vende alguma coisa. O presidente falou que é o campo em Angola que mais jogos de girabola alberga. Já ajuda no orçamento do Inter? Não, ajuda sempre, porque ainda que seja pouco, mas ajuda. Nós não podemos ignorar essa vertente. Já nos ajuda a fazer a manutenção do campo,
pagarmos a água, porque nós não temos água corrente regular. Basicamente nós regamos o nosso campo com cisterna e já ajuda a comprar também fertilizantes, ajuda também a comprar o combustível para a relva, ajuda também a contribuir para pagarmos a energia. Enfim, já é alguma coisa, não podemos ignorar isso. Depois temos o pessoal que faz a manutenção também, ajuda sim senhora a alguma coisa. Estávamos a falar do pavilhão agora, vimos antes de entrar aqui para a sala do presidente. Por acaso nunca mais esteve cá e vi o pavilhão estar bem avançado já. Podemos falar em custos, presidente, e como é a primeira vez que eu abordo isso, qual é o timing para a conclusão? Bem, nós queremos que ele seja pronto, estamos em março, o mais tardar até maio o campo tem que estar pronto, o pavilhão tem que estar pronto. Até maio. Isso começou quando? Começou, digamos, está mais ou menos aí há 7 meses. Nós queremos anunciar o valor do campo no dia em que nós inauguramos o campo. Se vocês tiverem um pouco de paciência, aguardem. Nessa altura nós vamos dizer quanto é que custou o campo, o pavilhão. Mas é um pavilhão que tem todas as condições de trabalho, de acomodamento. Digamos, é um campo moderno. Um pavilhão moderno. Para as modalidades de sala, né? Sim. Em termos de infraestruturas, agora com o pavilhão e depois as outras questões que têm a ver já com a reestruturação, o pavilhão é o último a ser erguido de raiz, aqui nesse espaço. Digamos que sim e digamos que não. Que sim, porque na ideia que nós temos e do espaço que nós temos é isso que nos permite até esse momento, mas estamos a trabalhar com outras entidades de modo a que conseguimos ter algumas melhorias aqui no arredor do estádio, e se nós tivermos essas melhorias ainda podemos ter mais outras infraestruturas. Melhorias ao redor do estádio? Não percebi. Acessibilidade, a própria mobilidade das pessoas também, e mais outras condições que nos levaria a acomodar melhor os nossos adeptos e fãs e aqueles que vêm assistir aqui os jogos. Não se coloca aqui a possibilidade de alargamento do espaço? Também há essa perspectiva, por isso que eu disse que estamos a trabalhar com algumas estruturas para termos os apoios necessários para podermos ter aqui um espaço com maior acomodação. Está bem. Há uma questão, peço desculpa por recuar, em relação à licença A. É uma responsabilidade, afinal, da federação? É uma responsabilidade do clube? É uma responsabilidade do sujeito? Porque as quantas os treinadores dizem que a FAF é que não cumpre o seu papel. Afinal, essa questão da formação do árbitro ou do treinador, aliás, tem a ver com quem? É um investimento pessoal ou é institucional? Deixa-lhe dar aqui alguns exemplos para ver se sejamos mais perceptíveis. A responsabilidade de ter escolas é de quem? Escola, assim, para estudarmos. A responsabilidade é de quem?
Ele está, estamos falando do número 1. Se você não tem escola, vai estudar. Tem escola, vai estudar. Então, eu posso ter vontade de criar escola, não tem escola. Então, há entidades próprias que organizam esses cursos. Essas entidades que são responsáveis, que organizam os cursos. Agora, eu também posso dizer que tenho vontade, mas não posso. Mas há aqueles também que podem ter recursos próprios para irem estudar fora. Mas são quantos? São quantos? Se mesmo os cursos cá que são pagos, nem sempre temos recursos para ir, muitos dos nossos filhos estão fora do sistema de ensino porque os pais não têm dinheiro para pagar propinas, não é? E aqui também é uma coisa, o curso é um valor também grande que todos também não têm recursos para pagar. Mas, independente do valor, é que eles não têm, não acontecem. Ainda não vimos nenhum curso a dizer que esse curso não se realizou porque não há alunos. Não é? Da licença A. Ainda não vimos nenhum curso porque as pessoas reclamando do custo. Ora, então, quem tem direção são as entidades de direito. É a federação, é a associação de jogadores, que tem que conjugar esforços no sentido de realizarem treinadores conjugar esforços para poderem realizar esses cursos. E mesmo a AB também, ainda estamos em quantidade muito diminuta, precisamos mais técnicos com a licença B. Um ou outro vai fazer uma formação fora, mas nem todos têm essa capacidade financeira. Portanto, temos que esperar que as entidades de direito tenham essa sensibilidade e, acima de tudo, perceberem que sem essa formação nós estamos a prejudicar o futebol angolano. E estamos também a não dar oportunidade de emprego aos angolanos, porque hoje a CAF exige, para ser treinador, a competir nos campeonatos organizados por si, tem que ter a licença A. Então significa dizer que temos que buscar treinadores lá fora, porque nós aqui, a nível interno, não temos gente com essas qualificações. E depois, algumas pessoas criticam os clubes porque estão a buscar treinadores fora, mas não há outra hipótese, temos que buscar mesmo no expatriado, porque em Angola não temos pessoal com essas habilitações, com essas qualificações. Daí a necessidade de corrermos, não é? E temos que seguir exemplo de outros países, como Moçambique, que realiza com regularidade essas ações formativas. Nós não podemos ficar por trás. Nós somos Angola. Angola não pode estar atrás dos nossos irmãos. Nós temos que estar, pelo menos, ao mesmo nível. Também não queremos ser superior aos outros, mas pelo menos ao mesmo nível. Não podemos. Quando olhamos para as estatísticas, nós estamos sempre abaixo dos outros. Isso não dignifica o bom nome de Angola. Nós não falamos do orçamento do Inter, falamos de possivelmente ser anunciado os valores gastos com o pavilhão na altura da inauguração, mas entretanto o Inter precisa de quanto para funcionar durante uma época desportiva? Ainda que não forem números exatos, mais ou menos. E aproveito também para depois questioná-lo em relação aos patrocinadores. O ano passado fizemos uma entrevista por ocasião do aniversário do Presidente e havia esse projeto de angariamento de patrocinadores, etc. E queria que falasse também sobre isso. Bem, para aqueles que entendem de gestão, deve imaginar que para ter um campo como o Vitória Júnior funcionável, nós precisamos de muitos recursos.
precisamos de muitos recursos, precisamos de fazer manutenção do campo, de torná-lo cada vez mais funcional. Para além da relva temos outros serviços e precisamos de acomodar bem as pessoas. E só por aí você deve imaginar o quanto nós precisamos. E depois, muita gente quer avaliar ou avaliam o Interclube comparando com outros clubes que só têm futebol. Nós somos um clube eclético, com 8 modalidades, com todos os escalões, não é? E com os 2 géneros, quer o masculino e o feminino. Nós, às vezes, quando demos os nossos números, as pessoas procuram nos comparar com outros que só têm futebol. E tem o futebol, não tem as infraestruturas que nós temos, tem o futebol, não tem todos os géneros que nós temos, tem o futebol, não tem todos os escalões que nós temos, e então fica complicado quando as pessoas querem comparar grandezas diferentes. Diz os matemáticos que nós só podemos comparar termos semelhantes. Os termos semelhantes não são comparáveis. E, infelizmente, muita boa gente quer nos comparar com outras valências que não são idênticas às nossas. Então é muito complicado. Digamos, para nós termos uma gestão suportável, o ideal para nós seriam aí na ordem de 20 milhões de dólares ano. Isso aí seria o ideal. Mas nós não temos essas condições nem tão pouco, nem mais ou menos, nem tão pouco. Então nós temos que nos adaptar. Hoje fizemos um esforço, compramos uma câmara, mas se compramos uma câmara hoje, temos que deixar de comprar outras coisas. Temos de deixar de fazer manutenção em viaturas, não é? Temos que deixar de pagar este ou aquele prêmio. Fica para a próxima. E então, se regularizamos os prémios, temos que deixar de fazer manutenção a esta ou aquela infraestrutura. Temos que deixar de pagar este ou aquele valor. E esse é o exercício que temos estado a fazer. Nós temos estado a procurar a dimensionar o nosso trabalho de acordo com os recursos que nós temos. E infelizmente o mundo está em crise faz tempo. E essa crise mexe muito com a economia dos países e a nossa não foge à regra. Até se somos daquelas que mais recente essa questão da crise. Então, nós temos aqui um processo de inflação e de depreciação da moeda bastante acelerada. Hoje compras 1 quilo de frango a um valor, amanhã esse valor já está alterado. Embora que o conceito da alteração, a gente fala de variação, não, subiu mesmo. Era 10, subiu agora para 11. Era 11, subiu para 12. Era 12, subiu para 13 e assim sucessivamente. E isso torna cada vez mais difícil nós termos orçamento previsionais. Torna mais difícil nós termos uma gestão previsional. Nós praticamente fizemos uma gestão de caixa, uma gestão do dia a dia. Naturalmente que em bom rigor temos que ter sempre um orçamento, mas a decalagem, o desvio do que foi programado do que é execuível é muito grande.
é muito grande. Então nós temos estado a gerir assim as coisas. Sabe que uma equipa como a nossa tem muitas viaturas, os materiais, os superexcelentes das viaturas sobem todos os dias, os custos de manutenção das viaturas sobem todos os dias, o preço dos pneus sobem todos os dias, o preço das baterias sobem todos os dias, enfim, o preço da água sobe, parece mentira, o preço da água sobe, o preço da energia sobe, parece mentira, o preço do arroz sobe, os nossos atletas comem aqui, temos que dar alimentação aos atletas, sobe o preço do arroz, sobe o preço do feijão, sobe o preço do óleo. Então, para fazer uma gestão é complicado nas nossas condições. Volto à entrevista que fizemos no ano passado. O presidente fez uma declaração curiosa e eu não rebati. Ele disse que o Inter, afinal, não é patrocinador, ou seja, a polícia não é patrocinador do Inter. Não sei se captei bem isso. É verdade que o Inter não é patrocinado pela polícia? Bem, o Inter é um clube dos efetivos do Ministério do Interior, incluindo a polícia. Quer dizer, essa é uma atividade dos agentes da polícia, do SIC, do SME, dos penitenciários, dos bombeiros e outros funcionários que congregam esses órgãos. É uma instituição desses efetivos. Naturalmente que temos sempre o apoio institucional, não é, da polícia e do Ministério do Interior, mesmo porque os seus titulares são dirigentes do clube. O Ministro do Interior é o Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o Comandante-Geral faz parte dos corpos diretivos do clube e outros responsáveis do Ministério do Interior, e aí temos tido a solidariedade e o apoio dessas instituições. O que nós dissemos é que no orçamento da polícia e no orçamento do Ministério do Interior e de outros órgãos não consta nenhuma rubrica para o Interclube. Portanto, nós não vivemos, digamos, do orçamento dessas instituições. É isso que nós dissemos. Ok, nós dissemos que não há relações institucionais e de trabalho com essas instituições, mesmo porque o Ministério do Interior e a polícia é aquilo que dá visibilidade ao nosso clube. Mas nós não vivemos do orçamento dessas instituições. Não consta nem no orçamento do Estado. Em nenhuma parte do orçamento do Estado, vocês encontram uma rubrica a dizer Interclube. Não, temos alguns patrocinadores, temos, sim senhora, nós aqui nas nossas cartilhas até acho que temos alguns patrocinadores. Temos desde logo a Petrowork, a Oling, a Multitel, temos a Cidade da China, temos a Água Shela e ainda temos o Grupo Nobel. Pronto, são os nossos patrocinadores com quem nós trabalhamos e estamos à procura de cada vez mais. E há outros no âmbito do pavilhão, temos outros patrocinadores também que estão nos a apoiar, e nessa altura vocês tomarão conhecimento de quem se trata, quais são as empresas que se tratam. Deixa-vos dizer que esses recursos que nós estamos a construir o pavilhão, uma parte são recursos próprios do clube, outra parte são dos patrocinadores. Portanto, aqui não tem, digamos, dinheiro proveniente do orçamento do Estado. E onde é que se localiza? Não, já está a ser erguido. Nós, nesse momento, já temos implantado o Fosso Olímpico, já tivemos um torneio internacional de tiro aos pratos. Temos as infraestruturas todas colocadas. Pronto, precisamos agora dar continuidade à implantação de outras infraestruturas. Queremos ainda este ano ver se conseguimos colocar lá duas quadras de futebol para começarmos a fazer os nossos treinos lá naquele espaço. Vamos ver se vamos conseguir mobilizar recursos para implementarmos essas ideias, e nós acreditamos que sim, e que ainda na próxima época desportiva possamos fazer
o início do nosso estágio, da nossa preparação naquele espaço. Aquilo fica na zona de Vitorona, ali quem vai para o Bita Tanque, na zona do Benfica, e já tem tido algum movimento, na medida em que os nossos atiradores todas as semanas vão lá praticar o tiro, e tem estado a decorrer o campeonato de tiros parados naquele espaço também. Em termos de desenvolvimento? Bem, nós temos sido muito críticos em relação ao nosso desporto, mas nos últimos tempos temos estado a receber sinais muito animadores naquilo que é a base da prática do desporto. Depois da independência, nós fomos perdendo muitos espaços em que se praticava o desporto, mesmo nas escolas também. Fomos erguendo escolas sem espaços para a prática do desporto. Hoje todo esse conceito mudou. Já é obrigatório nas escolas termos alguns espaços para a prática do desporto. Hoje vimos o governo a intervir com mais acutilância na edificação de espaços para a prática do desporto. E isso vai nos permitir, a breve trecho, termos mais praticantes, termos mais homens a praticar desporto, mas também a educação das pessoas foi evoluindo, e que hoje nós vimos as pessoas a terem prática de exercícios físicos em vários pontos, em vários locais, a cobrar, digamos assim, de forma indireta a quem direito que criem infraestruturas para a prática do exercício físico, e isso é muito bom. Mas antes deixávamos os nossos microfones à sua disposição para falar eventualmente de alguma coisa que a gente não abordou. Não, queremos a prova desejar também felicidade aos nossos sócios, os nossos adeptos, os nossos fãs, que nesses 50 anos sejamos todos unidos, fortes, apoiando uns aos outros, porque a união faz a força. Queremos ser sempre aquele clube que vocês conhecem, que é a Nação Azul, que o nosso lema é Era Novo Campeão, unidos por um sonho azul. E é nessa unidade que queremos juntar sinergias para alavancarmos o nosso clube e atingirmos outros patamares, muito especialmente no futebol. Obrigado a todos.